Olá, a graça e a paz seja com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Remanescentes. Hoje, gente, o assunto e o título do vídeo é: E quando Deus não envia a provisão? Então, assim, pode ter uma situação em que você espera uma provisão. São situações que muitas vezes você já fez de tudo, ou uma situação que você nem pode fazer de tudo porque você está numa situação doente, ou depressivo, ou depressiva, ou passou por um luto e se sente paralisado, um luto de uma separação, ou de alguém que se foi mesmo. E muitas vezes, quando passamos por situações assim, vem logo as responsabilidades, né? Vão se acumulando. E aí, num dado momento, a gente recorre a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é bom. Ele é o nosso Pai, o nosso Abba, né? Ele é justo, ele é misericordioso e ele vê tudo, ele sabe tudo. Então, Deus sabe tudo que você está passando. As lutas internas, gigantescas, que só você sabe. Muitas vezes aquela luta até para levantar da cama. Deus, ele sabe de tudo isso. Só que Deus, ele precisa trabalhar dentro da gente primeiro. Ele quer prover. Pode ter certeza que Deus, ele quer que nós tenhamos o melhor dessa terra. Tanto é que a Bíblia fala: o que os olhos nunca viram e o que os ouvidos nunca ouviram é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, gente, Deus, ele ama nos dar coisas boas como um bom pai. A Bíblia também fala: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá Deus que é bom? Então, Deus, ele ama dar o melhor pra gente. Ele se alegra quando a gente tem o melhor. Mas o que acontece? Desculpa, gente. A garganta tá um pouquinho seca. Mas quero ser breve e objetiva para passar o que eu preciso. O que acontece? Em alguns momentos, Deus, ele vai nos mostrar que pedir ajuda faz parte do processo e da provisão dele. Sim, sim. Muitas vezes você tá tentando vender, tá procurando emprego, parece não, tá tudo travado e você não entende, porque você olha para trás e você fala: meu Deus, mas em outras situações o Senhor sempre proveu. O Senhor se atentava até com os detalhes, tinha coisa que eu nem pedia, eu só pensava e Deus enviava para mim, porque Deus faz isso. Deus faz isso. E agora você fica confusa, porque você pensa: o que está acontecendo? Mas logo agora que eu resolvi me consertar em alguma coisa, renunciar, logo agora que eu quero fazer a vontade de Deus, está acontecendo isso, eu não estou entendendo. Será que tem algum erro que eu cometi que eu não estou lembrando? E aí eu vou te falar. Quando Deus, ele permite que a gente passe situações bem difíceis, ao ponto de chegar no limite. Sabe aquele limite que você fala: meu Deus, me segura, né? E aí você talvez possa lembrar que nessa dificuldade você ainda não pediu ajuda. Porque, gente, sempre tem uma pessoa, né, que a gente pode pedir ajuda ou não. Mas o que eu quero dizer aqui? Deus, ele permite, porque às vezes tem na sua vida uma pessoa que sempre fala que te ama, que gosta de você. É uma pessoa que sempre fala assim: nossa, no que você precisar, você pode contar comigo que eu vou te ajudar. E talvez seja uma pessoa que já tenha te ajudado sem você precisar pedir. Sabe aquela pessoa: olha, eu trouxe isso aqui para você, olha, sei lá,
eu vi que você tá aí precisando de tal coisa, aí eu comprei para você. Mas isso sem você pedir, né? E aí essa pessoa fala que gosta tanto, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa próxima. Eu gosto tanto de você, eu te admiro, tá bom. E no caso, talvez você nunca tenha precisado mesmo de fato numa situação de urgência dessa pessoa. E por que que o pedido de ajuda faz parte de alguns processos e Deus permite? Porque Deus, gente, ele pode usar pessoas para te ajudar. Ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, porque eu já vi até testemunhos de dinheiro que apareceu na conta das pessoas e eu acredito nisso. Eu acredito. Deus, ele é capaz de fazer tudo. Deus, ele muda leis. Ele muda leis quando ele quer abençoar um filho dele, uma filha dele. Então, não é que Deus não pode ou que Deus quer que você se humilhe. Também, em alguns casos. Trabalhando o nosso ego. Se você tem muita dificuldade de pedir ajuda, talvez Deus ele vai trabalhar o teu ego. Porque quando nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Então, antes de Deus nos abençoar, se a gente entra, né, na promessa, na plenitude de Deus, muitas vezes ainda com ego, sem o preparo, nós ponhamos tudo a perder. E Deus, ele é um pai bom, justo. Você entregaria um carro na mão do seu filho, da sua filha, sem ter certeza que eles aprenderam a dirigir? Não. Mas o seu filho, a sua filha tá ali, querendo, pedindo, precisando, né? Talvez, vamos supor, vamos ilustrar uma coisa. Teu filho ou tua filha indo ali e falar, eu não aguento mais pegar chuva, sol, eu tô andando muito, o ônibus lotado, por que que você não me dá esse carro logo? Esse carro tá aí, eu sei que você pode me dar, mas peraí. Faz pouco tempo que você tirou a carta, eu preciso ver se você tá dirigindo, vamos com calma, eu tenho medo, né? Você não vai entregar. Então, gente, às vezes, quando não é para trabalhar o ego, guarda isso. Deus vai permitir que você peça ajuda para alguém, para que eles te mostre, para que você veja quem é essa pessoa de verdade. Por quê? Uma pessoa que ela te ama, que ela quer te ajudar, e ela te vê numa situação de urgência, numa situação que você sabe, porque ela já te falou, e ela pode ajudar você. Só que aí no momento que você mais precisa, você tá numa situação de urgência. E aí a pessoa faz pouco caso. Um exemplo. Você tá sem gasolina com seu carro no lugar. E essa pessoa sempre fala, né? Ah, porque eu gosto, porque quando você precisar, você né, já te ajudou sem você pedir, então você pensa, não, se ela já me ajudou sem eu pedir, então quando eu pedir, ela vai me ajudar. E aí você sabe que essa pessoa pode ir lá. Só que ela faz pouco caso, sabe? Você vê ali nitidamente ela usando dessa ocasião para te diminuir. E conforme você vai tratando com essa pessoa, você vai vendo as máscaras caindo todas. Não fica. E muitas vezes, gente, se Deus tivesse enviado a provisão antes de você pedir ajuda para essa pessoa, você não ia saber quem ela era. Porque você é o tipo de pessoa que você não vai pedir ajuda se você realmente não estiver precisando muito, porque você não gosta de incomodar as pessoas. Mas nessa situação, ela sendo a pessoa mais próxima que você tinha, e que ela sempre ficava falando que gosta muito de você e quer te ajudar, você não, eu vou falar com essa pessoa. E aí você vê o oposto. Ela usando para te diminuir, ela fazendo pouco caso. E aí vamos supor que você ligou pra pessoa e a pessoa falou: "Não, peraí, eu tô indo. Não, peraí que eu vou te mandar um dinheiro pra você". E aí passa um tempo e você fala: "Nossa, mas e aí conseguiu?". Tipo assim, não é que você tá cobrando, mas se a pessoa falou que vai mandar alguma coisa e tá demorando e você tá ali numa situação de risco, você vai perguntar, né? Aí a pessoa usa isso
para ficar agressiva com você, né? Então, gente, é muito fácil falar que gosta, que ama. É muito fácil falar, olha, se você precisar, pode contar comigo que eu vou te ajudar. O difícil é quando uma pessoa precisa, a outra ir lá, parar tudo que ela estiver fazendo e ajudar aquela pessoa. Então, não se entristeça e não desanime. Porque se Deus te entregar a provisão antes de algumas situações acontecerem, você vai sair cega, vai entrar para a próxima fase levando pessoas que não era para levar, pessoas que vão te prejudicar lá na frente. Então Deus, ele permite situações para que nós conheçamos as pessoas de verdade, quem elas são. Para que nós não levemos essas pessoas para a nossa próxima fase. Por quê? Porque certamente, quanto mais Deus te dá e você tiver com pessoas erradas, mais essas pessoas vão tirar de você. Porque se você não tem nada ou tem pouco, pouco pode ser tirado ou nada pode ser tirado. Então Deus não vai te colocar na prosperidade antes dele revelar para você quem são as pessoas. E muitas vezes essa pessoa pode já ter te dado indícios, ter te magoado muito em outras situações. Só que nessa situação, você pensa assim, não, mas nisso aqui, essa pessoa sempre me ajudou mesmo, eu nunca nem pedi. Ela sempre, sabe, me dava presente. Ah, eu vi isso aqui, lembrei de você. Mas porque tem pessoas, gente, que elas fazem isso justamente para ganhar território, para ganhar teu coração. E Deus, ele é um pai muito bom. Ele cuida da gente com zelo. E ele conhece as pessoas. Então, depois que você pedir ajuda, porque às vezes quando Deus não envia provisão, você precisa agir, e se você já agiu de todas as formas e não tem resultado, peça ajuda. E identifique o comportamento de quem você vai pedir ajuda, porque o contrário também é verdade. Às vezes tem uma pessoa que você tem sei lá, uma mágoa, um mal entendido aconteceu, e justamente no momento que você mais precisa, que ninguém pode te ajudar, ou ninguém quis, essa pessoa vai lá e estende a mão. Então você pode rever também isso, tá? Porque geralmente as pessoas falsas, manipuladoras, que usam máscaras, quando elas te verem numa situação vulnerável mesmo, até de risco, e elas sabem, olha, tá precisando de mim, a arrogância de algumas pessoas é tão grande, gente, que ultrapassa a inteligência e o bom senso. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade, algumas pessoas têm uma necessidade tão grande de diminuir outras, de se sentir no poder, que elas perdem até a noção e o mínimo da inteligência. Porque depois, quando Deus te levantar, ela perdeu o acesso completamente. Então, fique em paz que a provisão vai chegar. Mas se você já tentou de tudo e não chegou, peça ajuda e identifique o comportamento de quem vai te ajudar. Identifique como a pessoa vai te tratar. E aí você já sabe se ela vai ou não para a próxima fase. E depois que você fizer isso, e depois que você analisar o comportamento, Deus vai enviar a provisão. E aí você vai ter certeza, você vai falar, nossa, como assim? Até ontem tava tudo travado. Mas depois que aconteceu aquilo, aquela pessoa, eu pedi ajuda e aquela pessoa fez isso, agora tá tudo fluindo, como assim? Deus precisava que você visse quem é essa pessoa. Deus precisa colocar, você precisa colocar na sua cabeça que acabou. Um vínculo, corta vínculo com pessoas que Deus não se agrada. Se você sabe que a pessoa tem uma vida ímpia, uma vida promíscua, a pessoa até te desrespeita às vezes.
Corta da tua casa, não permita que sente à sua mesa. Deus está te separando. Deus, a prosperidade, gente, como que eu vou dizer? Ela é a cereja do bolo, eu acho. Vamos falar assim, porque assim, o mais importante que Deus nos dá, o mais valioso que Deus faz é a transformação dentro da gente. É tudo aquilo que é moldado dentro da gente. É você ver a mão de Deus trabalhando em você. É você ver Deus tendo um zelo tão grande, uma preocupação tão grande. E ele é perfeito. Então, quando ele te colocar numa situação de prosperidade, Deus, ele é tão maravilhoso que é como se ele dissesse assim: filha, eu não quero só que você tenha prosperidade material, mas quando chegar lá, eu quero que seja tudo perfeito. Além da prosperidade material, eu quero que você tenha pessoas que combinem com você no seu caminho. Pessoas que eu vou colocar. Porque se você levar essa pessoa, você não vai estar completa, não vai estar completa a bênção. Você ainda vai ter problemas e eu quero te dar um tempo de descanso, um refrigério. Então, confia em Deus e peça ajuda e deixa Deus trabalhar e te mostrar quem é quem. Às vezes pode ser mais de uma pessoa. E depois que isso acontecer, não brigue, não discuta, fala só o necessário, mas se afaste. Definitivamente. Definitivamente. Se for uma pessoa que você não precisa manter vínculo, é zero. É zero. Zero. Tá? Tolerância zero, gente. Não tolere pessoas que são inimigas de Deus na sua vida. E muitas vezes você tolera e sabe, mas você tolera por uma história que você já teve, em consideração, né? E Deus também sabe disso. E é por isso que ele precisa te mostrar quem são as pessoas que estão no seu meio. E assim que Deus te mostrar, a provisão vai chegar. E vai fluir tudo, 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 não só fora, mas até coisas que estavam paradas dentro de você, projetos, sonhos, várias coisas que estavam paradas, vai começar a fluir, vai voltar a fluir. E aí você vai ter uma nítida e palpável evidência e sensação que Deus está trabalhando na sua vida de todas as formas. E Ele é tão detalhista que às vezes a gente nem percebe, mas Ele está trabalhando em todos os detalhes, tá bom? Então não desanima, peça ajuda, identifique quem está aí no seu caminho e Deus vai te enviar a provisão, tá? Fiquem com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês e até o próximo vídeo.